uma pausa na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Estou recebendo aqui a Rosane Graibin, da Unimed Serra Gaúcha, que veio falar pra gente sobre o Espaço Semente. A gente já conversou sobre o Espaço Semente no ano passado, no mês de junho, mas tiveram boas atualizações e a gente vai trazer isso para vocês agora. Rosane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, para falar um pouco sobre esse novo serviço. Então, o ano passado eu estive aqui e a gente falou sobre a Casa Semente. Exato. A Casa Semente é um serviço da Unimed e hoje a gente vai falar sobre o Espaço Semente, que é o segundo serviço da Unimed para o público autista. Ótimo. Até quero te pedir para a gente explicar para quem está nos ouvindo, de repente ainda não conhece, brevemente, assim, como funciona, qual o objetivo, enfim. Então, na metade do ano passado foi inaugurada a Casa Semente e o propósito da Casa Semente é atender o público autista e oferecer múltiplas terapias. Então, sim, a pessoa, o indivíduo com autismo, ele precisa de múltiplas terapias para que ele possa conviver melhor, com o seu transtorno. Porque o autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno, então ele é uma condição que permanece ao longo da vida. Mas, quando a criança é diagnosticada precocemente e for submetida às intervenções adequadas para o seu caso clínico, ela pode ter uma vida melhor, mais funcional, um desenvolvimento mais perto do que a gente gostaria, mas lembrando que a condição vai permanecer. Então, a Casa Semente veio com esse propósito, múltiplas terapias. Psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia. Tudo isso a gente oferece lá na Casa Semente. Também, na ocasião da inauguração, a gente começou a desenvolver um piloto para intervenção comportamental baseada em ABA. Certo. Porque quando a Casa Semente foi inaugurada, a Unimed, ela já se deu conta que o espaço não seria suficiente. A demanda pelas terapias especiais, multidisciplinares, ela é bastante alta. Então, já na inauguração da casa, se falava no novo projeto, no novo lugar, em ampliar o atendimento. E agora, na semana passada, então, foi inaugurado o Espaço Semente, que ele carrega ali o sobrenome, Semente, sim, mas ele não é uma casa. Ele fica no Espaço Mais Saúde, ali mais central, em Caxias, ali em São Pelegrino. E ali a gente oferece intervenção comportamental baseada em ABA, que é uma complementação do que a gente oferece na Casa Semente. Que bacana. Então, o piloto sai de dentro da Casa Semente e agora vai para esse novo espaço. Então, vamos receber indivíduos com autismo para intervenção comportamental. A casa, ela continua funcionando normalmente. A casa é o nosso coração, A casa continua, tem muito propósito de acolhimento das famílias, de treinos parentais, de acolher a questão do autismo no todo, assim. Então, sim, a casa, ela é a mãe de tudo. A casa permanece, ela está lá. A gente já tem mais de 100 crianças sendo atendidas na casa. Nossa. E agora, lá no Espaço Semente, a nossa capacidade, ela triplica. Então, a gente pode atender muito mais crianças. Ainda assim, a gente não vai conseguir atender o todo, Não sei se existe um mapeamento do número de pessoas com transtorno de espectro autista, vamos dizer, só em Caxias, Serra Gaúcha. A gente não tem esse número assim tão preciso, porque as pesquisas elas não caminham assim de forma regional, Já se tem muito mais dados, mas a gente não sabe quantas crianças, por exemplo, ou quantos indivíduos têm autismo, eu não sei. Pode ser que tenha alguma entidade, enfim, que saiba. Então, eu estou falando agora, eu não sei. O que a gente tem de dado é muito mais ligado à nossa operadora, Claro. Então, hoje, a gente tem, com o diagnóstico fechado, crianças, enfim, até adolescentes, são mais de 700 usuários do plano com essa condição. E a gente fala no serviço podendo atender, talvez ali, até uns 400. Então, ainda não conseguimos atender todo mundo, mesmo com a nossa ampliação. Mas um grande progresso, Um grande progresso. E a gente está falando num período de menos de um ano.
Sete meses. Eu ia dizer 7 meses. pouco mais de 6 meses, né? Isso mesmo. Que incrível isso. Uma pergunta básica, assim, mas quais os critérios para uma criança ou um adolescente para ser atendido no Espaço Semente? Então, tanto na casa quanto no espaço. Perfeito, falamos sobre os dois. Os dois. Porque o que acontece? Às vezes a criança faz terapia com a fonoaudióloga na casa e com a terapeuta ocupacional, por exemplo, e a intervenção comportamental ela vai fazer lá no espaço. Né? Então, depende do que ela vai fazer, ela vai estar usando um ou outro ou ambos. Sim. Para ter acesso aos serviços, o critério, né, os critérios básicos, primeiro é ter o diagnóstico fechado. Ou seja, né, ter o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. O segundo é o médico referência dessa criança, desse indivíduo, prescrever o que ele acha que é adequado em termos de terapia para esse indivíduo. Perfeito. Ele vai prescrever, precisa de fonoaudióloga, precisa de psicóloga, precisa de fisioterapia. E aí, com esse pedido médico, as famílias elas vão pedir autorização junto à operadora para ter acesso a esses serviços. Tendo vaga na casa ou no espaço, sempre vai ser direcionado para o nosso serviço próprio. Né? E aí sim, aí a criança entra no serviço, a gente vai primeiro acolher a família, entender a partir do ponto de vista da família como é que é a condição dessa criança, a gente vai avaliar, né? Avaliar como é que está o desenvolvimento dela, onde é que estão os atrasos, onde é que a gente precisa intervir, e aí na sequência ela entra para as intervenções. Aí ela permanece, né? Sendo avaliada no seu desempenho, se ela está avançando, se ela não está. E aí a gente vai corrigindo rotas sempre que necessário. Que ótimo. Tem uma questão que eu acho muito interessante que você trouxe na nossa outra oportunidade de conversa, que vamos dizer assim, a estrutura de atendimento, que ela é especial e projetada para atender as crianças e os adolescentes com o transtorno de espectro autista. Queria te ouvir falar sobre. Porque são muitos detalhes assim que são encantadores, além de fundamentais. Quem conhece a Casa Semente, não sei, Arnaldo, se já conheceu, tá na hora, né, de conhecer. Isso aí. Enfim, tem que ir lá. Ela foi pensada, né? A casa principalmente, tá? Muito mais até porque era o nosso primeiro serviço e acaba então que nenhum detalhe passa, né? Então, a paleta de cores, os espaços, né? Então, tem espaços com bastante estímulos, tem outros com menos estímulos, sempre tentando pensar como é que essa criança se sente nesse lugar, né? Então, a gente tem, sim, toda uma preocupação em termos de estrutura. Lá no Espaço Semente também, da mesma forma. Só que a gente ousou um pouco mais lá. Né? A gente ousou um pouco mais no sentido de, sim, vamos trazer uma cor mais vibrante, sim, vamos ousar um pouquinho aqui nos elementos. Por quê? Porque a gente entende que a criança, se ela estiver na casa, ela vai estar num ambiente, né? E esse ambiente pensado para ela da mesma forma que no outro espaço. Só que para ela generalizar os comportamentos, né, ela precisa saber lidar com a casa, ela precisa saber lidar com o Espaço Semente, ela precisa saber lidar com a escola, né, e todos os outros ambientes sociais que ela vai ser exposta. Então, também flexibiliza um pouco. Vamos dizer que fosse tudo tão igual à Casa Semente. Então, isso não oportuniza ela flexibilizar. Certo. Então, na Casa Semente, ela vai chegar, vai fazer a sua terapia com a sua terapeuta na mesma sala de toda semana, né? Aí ela vai para outra sala da psico, que é a mesma sala da mesma semana. Todas as semanas, enfim. Quando ela chega no Espaço Semente, nós temos 23 salas, tá? Temos salas de 4 ambientes, 2 ambientes e 1 ambiente. A gente tem sala de 4 ambientes e de 2 ambientes pensando na interação social dessas crianças, né? Então, o atendimento é individualizado. Cada criança vai ter seu terapeuta. No entanto, ela pode ter que compartilhar o ambiente. E isso oportuniza ela, né, a entender melhor esse ambiente, a entender uma outra criança, a disparar um processo de imitação, a se comunicar, várias questões. Então, lá é muito mais livre no Espaço Semente. Hoje ela vai numa sala onde tem mais 3 crianças sendo atendidas. Amanhã o treino dela é muito mais estruturado, ela precisa ir numa sala
que é individual, né? Que vai ser individual naquele dia. No outro dia, ela vai na outra sala com 2 ambientes. Enfim, é muito mais compartilhado todo esse espaço que são 1.000 metros quadrados. Gigantesco. Gigantesco. Então, o quanto isso, eu, né, no meu entendimento enquanto Unimed, enquanto coordenadora desse serviço, o quanto eu entendo que isso é importante. Né? E aí, se vocês forem lá, vocês vão ver, tem pistas visuais no chão, né? As salas têm os marcos coloridos. Então, desde a chegada da criança, a gente vai dizer, hoje nós vamos em qual sala? Amarela. Então, vamos seguir a pista. Onde é que está a pista? Vamos seguir para cá. Chega lá, a sala amarela, mas ela tem um número. Que número é esse? Né? Então, a gente vai usando todos os elementos, pistas visuais também para essa criança entender as coisas, né? Então, faz parte da intervenção. Isso. É incrível mesmo. Te ouvindo falar, assim, é realmente encantador. E a gente sabe o quanto é fundamental. Então, sim, é pensado, mas sim tem propósitos um pouco diferentes. E aí, elas conversam entre si, Casa Semente, Espaço Semente, mas a criança vai entender que é outro lugar. Sim. Eu acredito que tu participou de toda a concepção do projeto. Qual era a tua expectativa de impacto na comunidade? Olha só, eu não sei, Arnaldo, se eu comentei contigo na última entrevista, mas creio que sim. Na última entrevista, olha, parece que eu venho aqui sempre, né? Venha, sim. Eu sou mãe de autista, né? Então, eu tenho o Rafael e ele está com 16 anos, ele foi diagnosticado aos 3 anos de idade. E a minha expectativa em relação a qualquer serviço, eu não estou falando só da Unimed, não estou falando de Casa Semente, Espaço Semente, estou falando de qualquer serviço prestado a esse público. O que eu espero é seriedade, é comprometimento, é engajamento, né? É, sim, olhar para aquela pessoa e dizer, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse indivíduo a ter uma vida mais funcional, né, mais adequada, uma melhor qualidade de vida, uma vida feliz, eu diria. Né? Então, a minha expectativa com o espaço e com a Casa Semente é somente essa. É poder ajudar nesse processo, que não é fácil, de desenvolver uma criança que tem atrasos significativos, que tem uma condição diferente, que aprende diferente, que se comporta diferente. É isso, assim, então, o que a gente se preocupa? Sim, eu participei. Esse projeto, ele é muito legal para mim, porque eu atuei diretamente nesse projeto Espaço Semente, né? E o que me dá, assim, mais também vontade de falar um pouco é que não é só uma estrutura. É uma estrutura, mas tem as pessoas. Sim. Né? E o quanto a gente também se preocupa em trazer aquela pessoa que se identifica com isso, que se identifica com a criança com deficiência, que se identifica com o autismo, que goste de criança. Né? Então, sim, a gente avalia muito parte técnica, se tem conhecimento, se não tem, mas o que vale para nós, para casar com essa estrutura tão pensada, é a pessoa ter amor naquilo que ela faz, né? Então, a gente sabe que é isso. Então, sim, eu me orgulho muito desse projeto, do Espaço Semente. Sim, muito. Assim, muito mesmo. E também das pessoas que estão ali envolvidas comigo, da equipe, né? Do quanto a gente tem satisfação em receber o nosso público. É ótimo isso. Fiquei imaginando até o teu processo seletivo, porque ele é extremamente diferenciado de qualquer outro, né? Além da parte técnica, tu tem que fazer uma avaliação quase que emocional em quem está contratando, né? Sim. É extremamente rigoroso, entre aspas, né? É extremamente fundamental, né? Em primeiro lugar, que essa pessoa que está com a gente ame criança, né? E que entenda as diferenças. E quero te perguntar uma coisa agora, Rosane. Tu me comentou, mas agora a gente vai falar que no ar temos uma extensão do Espaço Semente aqui em Farroupilha também, né? Temos, né? Então até é bom a gente aproveitar essa oportunidade, né? Para trazer um pouco também de informação para as pessoas aqui da cidade. Dentro lá do PA, junto ao PA, nós temos lá já 3 a 4 salas. A gente tem algumas que a gente compartilha, por isso que eu não digo que são 4, né? Mas a gente tem ali 4 ambientes onde a gente está recebendo também o público autista.
né? Não são todos os serviços igual a gente tem na Casa Semente, igual a gente tem no Espaço Semente, não são. Mas a gente já tem alguma coisa. Então, é uma boa notícia também para Farroupilha. Exato. Ou seja, a gente está com um projeto piloto, né? Espaço Semente Farroupilha se constituindo, e conforme for a demanda, conforme for a procura por esse serviço, a gente também tem, né, intenção de melhorá-lo, deixá-lo mais amplo, mais robusto, com mais terapias. Sim, a gente tem, né? Desde outubro já. Temos agora já algumas crianças dentro do projeto, já sendo atendidas, temos profissionais já lá, né, fazendo esse trabalho. E é importante falar sobre isso. Que ótimo. Para você que nos ouve aqui em Farroupilha, o PA da Unimed aqui fica na Rodovia dos Romeiros, número 2000, bairro Cinquentenário. Vou passar também o telefone de contato, caso você queira falar com a equipe ali, 54-3260-7300. 3260-7300. Rosane, foi ótimo te receber aqui. É sempre muito bom te ouvir falar, principalmente sobre o Espaço Semente, a Casa Semente, enfim. Eu fico contente em poder falar, porque o que às vezes a gente percebe, né? Toda vez que tem uma mudança, toda vez que começa um serviço novo de uma operadora de saúde, as pessoas ficam temerosas. Às vezes elas ficam pensando, de novo isso, agora eles vão colocar tudo no serviço próprio para ser mais barato, enfim. Sim. Né? Eu não estou dizendo que isso é um consenso geral, mas a gente ouve essas falas e o que eu gostaria de dizer é que a gente não vai conseguir, às vezes, ser perfeito naquilo que a gente faz, porque essa perfeição não existe. Mas a nossa intenção, né, o nosso serviço, a Casa Semente, Espaço Semente, prima pela excelência. Então, é um serviço que foi constituído justamente pensando em ser excelência. Então, a gente busca isso, né? Então, gostaria também de dizer isso, porque às vezes a gente tem, né, uma certa rejeição no serviço próprio. O pessoal, às vezes, comenta coisas que não nos deixam tão felizes. Mas é importante falar. Venha conhecer. Exato. Conheça o serviço, se permita. E aí, depois que você conhecer, você pode, né, tirar as suas próprias conclusões. Exato. Conheça, visite e depois avalie. Exatamente. Até porque, às vezes, uma opinião dessas pode desmotivar alguém que precisa. Exatamente, exatamente. Então, E eu agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição.